Agora sim, né? Boa noite a todos da turma 44 e turma 45. Vamos iniciar a nossa aulinha. Hoje nós vamos falar, como eu disse anteriormente, sobre o sistema cardiovascular. A nossa aulinha de hoje ela é extremamente importante, tá? Antes da gente falar sobre as principais doenças que acometem o sistema cardiovascular, a gente vai lembrar um pouquinho da anatomia do coração, né? Vocês tiveram essa disciplina, mas eu creio que vocês podem ter esquecido de alguma coisinha. O que compõe o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular ou circulatório, ele é responsável pela circulação do sangue. E o nosso sangue, ele transporta todos os nutrientes e o oxigênio para o nosso corpo, né? Esse sistema, ele é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Os nossos vasos sanguíneos, eles se dividem nas veias e nas artérias e nos capilares. Antigamente, dizia-se que as artérias, elas eram responsáveis por levar o sangue oxigenado e as veias, o sangue não oxigenado. Porém, isso está em desuso, porque algumas artérias, como a pulmonar, ela também carrega o sangue pobre em oxigênio, e a veia pulmonar, em alguns momentos, ela também carrega sangue rico em oxigênio. Então, professora, como que a gente pode estar fazendo essa classificação? Como que a gente pode estar fazendo essa diferenciação? A gente pode dizer, então, que os vasos, que as artérias, elas levam o sangue do coração para os outros órgãos, e já as veias, elas levam o sangue do corpo, né, para o coração, ok? As artérias e as veias, elas têm uma diferença. As artérias, elas são mais espessas. Por que elas são mais espessas? Porque elas recebem o sangue e bombeiam para o nosso corpo, né? E aí esse processo, ele é um pouquinho mais, como é que eu posso falar? Ele tem um pouquinho de pressão e pode lesionar o nosso vaso. Então a artéria, ela tem que ser mais espessa e mais resistente que a veia. As veias, elas têm as válvulas. Por que elas são compostas pelas válvulas? Para que não haja um refluxo, para que esse sangue ele flua o percurso normalmente, porque as veias elas trazem o sangue das periferias, dos membros inferiores. Então esse sangue ele atravessa a gravidade para poder chegar no nosso coração. Então ela tem essas válvulas para que faça com que esse percurso ele siga normalmente. Vocês estão entendendo direitinho? Posso continuar? Então tá. O nosso coração, ele é um órgão muscular oco. Ele fica localizado no centro do nosso tórax. Ele tem 4 câmerazinhas. As câmeras de cima, localizadas na parte de cima, nós chamamos de átrios. Nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo. E as de baixo, nós chamamos de ventrículos, né? Nós temos os ventrículos direito e os ventrículos esquerdo. Os átrios, eles coletam o sangue. Já os ventrículos, eles ejetam o sangue. E para assegurar que esse sangue ele flua em uma única direção, os ventrículos eles possuem uma válvula de entrada e uma válvula de saída. Cada átrio ele vai se comunicar com o ventrículo. O átrio esquerdo ele se comunica com o ventrículo esquerdo e o átrio direito através da válvula bicúspide. Já o átrio direito ele se comunica com o átrio direito, com o ventrículo direito pela válvula tricúspide. Ou também a válvula atrioventricular, como a gente pode estar vendo aqui nessa imagem. E aí essas válvulas, elas asseguram que o sangue ele siga o fluxo unidirecional. As principais funções desse órgão do coração são o fornecimento de oxigênio
e a eliminação do dióxido de carbono, né? Em resumo, o coração ele realiza essas funções através da coleta do sangue com baixa concentração de oxigênio do organismo e ele bombeia esse sangue para os pulmões, onde ele capta o oxigênio e elimina o dióxido de carbono. Em seguida, o coração ele recebe esse sangue rico em oxigênio dos pulmões e bombeia para o tecido e o restante do corpo. Esse processo é um pouquinho complicado, mas para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar um videozinho, tá bom? Um videozinho que vai explicar tudo isso que eu falei agora para vocês. Espera aí que eu vou só diminuir minha tela para poder mostrar o vídeo para vocês. Coração, uma bomba incrível. O coração é uma bomba que não para e que bate 2,5 bilhões de vezes durante o tempo médio de uma vida. O sistema circulatório é composto pelo coração, que é um órgão muscular bombeador conectado a vasos sanguíneos. Os vasos que conduzem sangue para fora do coração são as artérias, e aqueles que levam sangue de volta ao coração são as veias. Internamente, o coração tem 4 câmaras. As 2 câmaras superiores são os átrios direito e esquerdo, enquanto as 2 câmaras inferiores são chamadas de ventrículos direito e esquerdo. O sistema circulatório está diretamente relacionado aos pulmões, principal órgão do sistema respiratório, onde o sangue recebe oxigênio. Mas as trocas gasosas referentes ao processo de desoxigenação do sangue podem acontecer em diversos tecidos do corpo, por exemplo, no estômago. Para entendermos o fluxo do sangue no coração, vamos observar o átrio direito recebendo o sangue não oxigenado, venoso, que passa para dentro do ventrículo direito. O sangue do ventrículo direito flui através da artéria pulmonar e, indo para os pulmões, alcança os alvéolos. Vemos o oxigênio difundir-se do alvéolo em direção ao sangue. Então, esse sangue rico em oxigênio flui de volta para o átrio esquerdo do coração. O sangue oxigenado ou sangue arterial proveniente do átrio esquerdo desloca-se para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo bombeia esse sangue oxigenado pela artéria aorta para todo o corpo. Esse sangue finalmente alcança as células do estômago, por exemplo, onde o oxigênio se dispersa e por isso torna-se desoxigenado ou venoso. Esse sangue desoxigenado é então trazido de volta para o átrio direito do coração. Recapitulação. O sistema circulatório é responsável por manter o sangue em movimento, ou seja, em circulação. Ele é constituído por um músculo bombeador chamado coração e por vasos por onde o sangue corre, chamados vasos sanguíneos. Bom, então nós podemos observar nesse videozinho como que funciona esse processo, né, do sangue, de circulação do sangue. Após essa introdução, nós vamos começar falando sobre as principais doenças que acometem esse sistema, tá bom? Deixa eu só passar aqui. Agora a gente vai falar sobre a aterosclerose coronariana. O que seria aterosclerose coronariana? Ela é uma doença que ela afeta as artérias que fornecem sangue para o nosso coração. E ocorre quando a via de passagem dessas artérias ela é obstruída por conta dessa formação aqui de placas de ateroma, né? Por conta dessas substâncias. A gente observa nessa imagem um vaso. Esse vaso, ele tá com a passagem, com o fluxo de sangue
obstruído por conta de um acúmulo de lipídios, de cálcio, de componentes do sangue. E aí acaba se formando essa plaquinha de ateroma, isso diminui o fluxo do sangue para o coração. E quais são os fatores de risco, né? Aqui nós temos o fumo, né, o tabagismo, a pressão alta ela pode levar à aterosclerose, a hiperlipidemia. Professor, o que é hiperlipidemia? São os níveis de lipídios elevados na corrente sanguínea, os níveis de gordura. Aqui ao lado nós temos uma imagem que está mostrando 3 exames, né? A gente consegue ver 3 coletas de sangue. Nessa primeira imagem nós temos o plasma e os elementos sedimentados, né? Hemácias, tudo certinho. Vocês percebem que dá para diferenciar bem o plasma dos outros elementos. Aqui na imagem 2 e 3, a gente já observa uma hiperlipidemia, que tem bastante gordura acumulada. Esse sangue ele passou por aquela centrifugação e aí foi separado o plasma dos elementos sedimentares. E a gente observa que na imagem 2 e 3 tem um acúmulo enorme de lipídios, de gordura. E esses lipídios, eles causam essas placas de ateroma e podem obstruir a passagem sanguínea, do fluxo sanguíneo para o coração, para o miocárdio. E causa a aterosclerose. A diabetes, ela também é um fator de risco para essa doença, tá? Os sintomas dessa doença, eles variam conforme o órgão acometido. No coronário, na coronária, pode ocorrer um infarto agudo do miocárdio e uma angina, que a gente vai ver mais para frente, ainda nessa aula de hoje. Na aorta, pode ocorrer um aneurisma e no cérebro, isquemia cerebral transitória. O tratamento ele pode ser feito através da mudança dos hábitos de vida, né? O paciente aderindo a uma alimentação saudável, praticando atividades físicas, parando com o fumo. O médico ele pode prescrever alguns medicamentos e também pode ser feita a angioplastia. O que seria a angioplastia? A angioplastia ela é uma cirurgia que permite abrir uma artéria muito estreita, né? Como vocês viram na outra imagem, uma artéria que ficou bloqueada pelo acúmulo do colesterol. Aí ela vai ser normalizada para que o sangue possa fluir normalmente para o coração, para o cérebro e para o pulmão. E a angioplastia, ela pode ser tanto com stent quanto com balão. A gente pode observar aqui essa imagem. E aí o fluxo sanguíneo, ele consegue fluir normalmente para esses órgãos, tá bom? Quais são os cuidados que o técnico tem que ter com o paciente acometido por aterosclerose? O paciente ele tem que ter um repouso absoluto no leito, evitando movimentos bruscos, a oxigenoterapia. O técnico ele tem que verificar os sinais vitais a cada 2 horas, controlar rigorosamente a ingestão de líquidos, né? Tem que fazer o controle hídrico do paciente, prestar os cuidados de higiene no leito, administrar os medicamentos conforme a prescrição médica, manter um ambiente tranquilo, orientar os familiares a evitarem conversas excessivas e assuntos desagradáveis, oferecer uma dieta leve, com baixo sal, né, e baixa gordura, hipossódica e hipolipídica. Orientar o paciente para a alta, né? Como que a gente vai orientar? Orientar ele a praticar atividade física, evitar alimentos ricos em carboidratos, gorduras, evitar o fumo, a bebida alcoólica, o café. E a gente tem que também falar para o paciente praticar atividade física de forma gradual, ele começar aos poucos, né? Não paciente que nunca praticou atividade física e já partir para uma corrida, né? Ele começa com uma caminhada e assim ele vai progredindo.
O repouso, ele é relativo, né? Nas primeiras semanas, né? Até a 12ª semana. E ele deve retomar gradativamente a vida normal. Manter a tranquilidade emocional. Sem problemas, tá? A gente tá falando, Tatiane, sobre a aterosclerose. A gente viu um pouquinho sobre o conceito de aterosclerose, o tratamento, e agora a gente está falando sobre os cuidados de enfermagem, tá? Mas assim, você pode estar assistindo a aulinha gravada. Nós também temos que orientar o paciente a procurar o hospital caso ocorra sintomas de recidiva. De nada. O que seria a angina? Angina pectoris ou angina de peito, né? A angina, ela é uma dor torácica transitória, uma sensação de pressão. O paciente, pessoal, ele sente como se tivesse um pé mesmo pressionando o tórax, o peito. E ela ocorre quando o miocárdio, ele não recebe oxigênio suficiente. A gente vai perceber, conforme a gente for estudando essas doenças, que uma doença, ela pode levar a outra. Quando a gente falou da arteriosclerose, a gente percebeu que a artéria, ela acaba acontecendo o acúmulo, né, de gordura, de colesterol ali naquela artéria e acaba obstruindo o fluxo e vai dificultar a passagem do sangue oxigenado para o miocárdio, né? E na angina pectoris, o miocárdio ele também passa a não receber um oxigênio suficiente, né? As necessidades do nosso coração, elas são determinadas pelo grau da intensidade do nosso esforço. Como assim? Pela rapidez, pela intensidade dos nossos batimentos. O esforço físico, as emoções, elas aumentam o trabalho cardíaco e, consequentemente, ela aumenta a demanda de oxigênio para o nosso coração. Quando as artérias elas apresentam um estreitamento, uma obstrução do fluxo sanguíneo, o músculo ele não pode ser aumentado para suprir a demanda de oxigênio. E aí pode ocorrer uma isquemia e pode causar a dor, que é a angina. Ela é uma consequência, como eu falei, da aterosclerose, né? Por conta dessa obstrução no vaso, da hipertensão arterial sistêmica e dos exercícios exagerados. E a angina pectoris, a angina de peito, ela tem duas classificações. A angina estável, a gente vai ver a diferença, na verdade, e da angina instável. A angina estável, ela é uma dor em esforço. O paciente está praticando uma atividade física com muita vontade, uma atividade física muito pesada, e aí ele acaba sentindo uma dor. Só que essa dor, ela não dura muito, a duração dela é mais ou menos uns 5 minutinhos, e aí ela vai desaparecer com medicação. A diferença é diferentemente da angina instável. A angina instável, ela é uma dor súbita, ela ultrapassa 20 minutos e não desaparece com a medicação e nem se o paciente repousar. Nós temos que ficar atentos porque a angina instável, ela pode desencadear um infarto agudo do miocárdio, que nós vamos ver daqui uns 2 slidezinhos. Então, essa é a diferença, tá? Como eu havia dito, o início é súbito e a dor ela é retroesternal, atrás do externo, e pode se irradiar para o pescoço, ombro e braço esquerdo. Ela traz uma sensação de opressão no tórax, né? Um pé mesmo pressionando o tórax. Ela amortece o braço esquerdo, dificulta a respiração, causa palidez e o paciente ele sente uma sensação eminente de morte. A duração dos sintomas, elas variam de uma pessoa para outra, mas geralmente ela não dura mais do que alguns minutos. E isso na angina estável, né? E os sintomas, eles aliviam quando o indivíduo repousa, se acalma e desaparece.
na angina estável, tá? Não vamos confundir. Na angina instável, esses sintomas, eles ultrapassam 20 minutos e quando o paciente repousa, não passa, o sintoma continua, o paciente continua sentindo essa pressão e essa dor. E a gente já vai desconfiar do infarto agudo do miocárdio, tá bom? Aqui tem alguns medicamentos que são utilizados para tratar a angina, temos alguns anticoagulantes, alguns antihipertensivos, né? Tem uma listazinha para vocês darem uma olhadinha, miodarona, atenolol, clexane. São alguns medicamentos que o médico costuma prescrever para pacientes que têm angina de peito. O diagnóstico, nós vamos fazer anamnese, escutar toda a história do paciente e fazer aquele exame físico. Geralmente o médico ele prescreve um eletrocardiograma. Hoje nós também vamos ver sobre esses principais exames que são feitos no sistema cardiovascular, né? Eletrocardiograma, o Holter e vários outros exames. Angiografia, a gente vai ver todos. Alerta, angina instável é infarto, como eu havia dito para vocês. A gente tem que saber diferenciar. Durou mais de 5 minutos, durou mais de 20 minutos, a gente já desconfia de infarto, tá? Paciente repousou, não minimizaram os sintomas, a gente desconfia de infarto. Sobre o tratamento da angina, ele depende da parte e da gravidade dos sintomas, né? Se os sintomas vão se estabilizar ou não com o repouso. Quando os sintomas eles pioram rapidamente, a hospitalização ela deve ser imediata e o tratamento medicamentoso ele também deve ser utilizado. Se os sintomas não forem minimizados com o tratamento medicamentoso, a dieta, a alteração no estilo de vida, o paciente ele pode fazer uma angiografia, que pode ser utilizada para determinar a possibilidade de uma cirurgia de revascularização do miocárdio ou de uma angioplastia, tá bom? A gente vai ver também mais para frente o que é uma angiografia, é um exame de contraste, eu vou já explicar para vocês. E a gente também tem que sempre orientar o paciente, né, quanto às mudanças no estilo de vida, tá? Quais são os cuidados de enfermagem ao tratar a angina de peito? Nós temos que pedir para o paciente deitar, se acalmar, nós vamos tentar acalmar o paciente, afrouxar as roupas dele, administrar a medicação conforme a prescrição médica. Se for administrada a nitroglicerina por via sublingual, orientar para o paciente que ele não engula a saliva até que o comprimido se dissolva completamente. Nós vamos administrar oxigênio, observar o efeito da medicação e os principais efeitos colaterais, né? Porque caso cause algum efeito colateral, nós já vamos saber como agir, né? Como intervir. Controlar sempre os sinais vitais do paciente. Nós vamos aplicar uma respiração artificial, massagem cardíaca em caso de parada cardiorrespiratória e parada cardíaca, porque nós vimos que pode acarretar para o infarto, né? Acometer um infarto. E orientar sempre o paciente e a família sobre a doença e os cuidados para prevenir os novos ataques, né? Então, a gente tem que orientar sobre dieta, sobre a mudança no estilo de vida, sobre bebida alcoólica, sobre o fumo. E aqui, né, que se a dor não passar, nós devemos suspeitar imediatamente, né, do infarto agudo do miocárdio. O tão famoso infarto do miocárdio. O que seria o infarto? O infarto, ele é uma necrose isquêmica de uma artéria, de um músculo cardíaco, e é ocasionado pela obstrução parcial ou total de uma ou mais artérias coronarianas. E a localização, né, do infarto e a gravidade, elas vão depender da artéria atingida e a extensão do miocárdio necrosado. O infarto agudo do miocárdio,
ele é uma situação bem grave, causada pelo estreitamento de uma artéria coronária pela aterosclerose. Viram como uma doença vai trazendo a outra, vai puxando a outra? Ou pela obstrução total de uma coronária, né? Por êmbolo, trombo, ocasionando a necrose das áreas do miocárdio. Nessa imagem, a gente pode ver aqui o ponto de obstrução, que o ponto de obstrução ele vai delimitar a área de isquemia. A área de isquemia, ela depende muito da área que foi afetada, de onde ocorreu, né? Essa redução do fluxo sanguíneo. Aqui nessa outra imagem, na terceira imagem, a gente percebe que aqui ocorreu a obstrução e acabou acometendo toda essa área. Então, o infarto, ele depende muito de onde causa a obstrução. Como eu falei para vocês, a aterosclerose, ela leva ao infarto agudo do miocárdio. O infarto, pessoal, ele é uma doença silenciosa. Então, como que a gente pode estar diagnosticando precocemente? Porque assim, a pessoa que está infartando, ela tem vários e vários sintomas. Ela tem sintomas gastrointestinais, sente náuseas. Por isso que muitas vezes na emergência da UPA, eu trabalhava lá na emergência da UPA, quando eu estava lá, o paciente que chegava na emergência e dava entrada com sintoma gastrointestinal, o médico já passava um eletrocardiograma, porque nesse eletro a gente já ia vendo como que estava o coração, se tinha tido ou não um infarto. E é muito importante que seja diagnosticado precocemente, tá? Por conta do tratamento. Quanto mais rápido nós intervirmos, né, melhor vai ser a recuperação. Maior e mais possibilidades o paciente vai ter de se recuperar. Então, ele é uma necrose isquêmica, né, de uma área do músculo cardíaco ocasionado pela obstrução parcial ou total da artéria, pela aterosclerose. O infarto, ele causa uma dor súbita e intensa retroesternal. Ela pode irradiar para o ombro e para o braço esquerdo. Causa sudorese, náuseas e vômitos. Ela ataca os outros sistemas, sistema gastrointestinal. E ela é uma dor em repouso, ou seja, a angina instável, ela é um infarto agudo do miocárdio, tá? O diagnóstico geralmente se baseia na história atual da doença, né? No eletrocardiograma, nos níveis séricos das enzimas cardíacas, que são a CK, CKMB, LDL, TGO. E também o prognóstico ele vai depender da extensão da lesão do miocárdio, como eu mostrei para vocês na imagem anterior. O tratamento ele pode ser cirúrgico, dependendo da extensão e da área acometida. E é muito importante que nós, profissionais de saúde, estejamos atentos para diagnosticarmos precocemente, né? Tendo em vista que esta é uma das maiores causas de mortalidade no Brasil e no mundo. E o atendimento imediato ao paciente infartado, ele garante uma sobrevivência e uma recuperação para o paciente com o mínimo de sequelas. Pessoal, estou indo muito rápido? Vocês estão conseguindo entender? Vocês podem participar, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês, professores, desaceleram, ok? Então, como eu havia dito, a gente vai ver a história do paciente, a gente vai fazer um eletrocardiograma, principalmente, né? E a dosagem das enzimas CK, CKMB, LDL e TGO. O tratamento, ele vai visa aliviar a dor e corrigir o choque, né? E quanto mais rápido nós diagnosticarmos, nós conseguirmos diagnosticar, melhor será o prognóstico do paciente, a recuperação do paciente, tá bom? Os cuidados que nós devemos ter com o paciente que foi acometido por infarto. Nós devemos
fornecer oxigênio e administrar opiáceos, que são os analgésicos e sedativo, e os ansiolíticos prescritos para alívio da dor e diminuição da ansiedade. Os ansiolíticos, eles ajudam a diminuir a ansiedade. Prevenir complicações, né? Observando sempre os sinais vitais. Estado de consciência do paciente, se a alimentação dele é adequada. A gente fala muito aqui nessas doenças cardiovasculares sobre a alimentação, sobre a prática, sobre a mudança no estilo de vida do paciente, né? As eliminações urinárias, nós também devemos observar. E nós devemos também administrar os trombolíticos que são prescritos, né? Auxiliar nos exames complementares, como no eletrocardiograma, dosagens da enzima do sangue, ecocardiograma, entre outros. Atuar na reabilitação, fornecendo informações para que o cliente possa dar continuidade ao uso dos medicamentos. Controlar os fatores de risco, facilitando assim o ajuste interpessoal, minimizando seus medos e ansiedades. Que a gente sabe, né? Eu falei para vocês que se o nosso coração, o paciente que teve infarto agudo do miocárdio, ele não pode sofrer emoções e repassar também essas informações à família. Agora nós vamos falar sobre a RAS, que é a hipertensão arterial sistêmica. Antes da gente falar sobre a hipertensão, eu vou relembrar um pouquinho com vocês sobre o que é pressão arterial. A pressão arterial, ela é a pressão do sangue de encontro com as paredes das artérias, né? Nós temos a pressão sistólica e a diastólica. A sistólica, ela é a pressão máxima do sangue exercida no encontro das paredes das artérias. Ou seja, quando o coração se contrai, nós temos a pressão sistólica, a sístole. A diastólica, ela é a força do sangue exercida do encontro às paredes das artérias. Durante a fase da diástole, acontece o relaxamento. Então, pessoal, na sístole é a contração e na diástole o relaxamento. Alguém sabe me falar o valor da pressão normal? Hein, pessoal? Podem participar, meninos. 12/8. Isso mesmo, 12/8. Pressão normal é 12/8. A sístole, ela é a contração, a maior, né? Que é a 120, né? 12. Popularmente 12, mas quando nós formos anotar 120, né? E a diástole é o relaxamento. 80, isso mesmo, Priscila, 120/80. Quando nós formos anotar, é 120/80 milímetros de mercúrio, tá bom? O que seria a hipertensão arterial, que é o que nós vamos ver hoje. A hipertensão, ela é um distúrbio, ela é assintomática. Essas doenças do coração, vocês podem perceber que elas são silenciosas, né? Por isso que é importante nós fazermos atividade física, cuidarmos da nossa alimentação e às vezes nem assim, porque tem algumas doenças que elas são hereditárias, né? Então, nem assim a gente consegue se prevenir 100%, né? Então, é importante a gente fazer um acompanhamento com o cardiologista, fazer exames de rotina, porque quanto mais rápido a gente diagnosticar, mais tempo, melhor a gente vai poder tratar todas essas doenças. Então, é muito importante, tá? Fazer sempre esse acompanhamento. Como eu havia dito, né, ela é um distúrbio assintomático, no qual ocorre uma elevação anormal da pressão nas artérias. Isso aumenta o risco de vários distúrbios, né? Como o acidente vascular cerebral, a ruptura de um aneurisma, a insuficiência cardíaca e o infarto, né? A pressão arterial também, ela pode ocasionar lesão nos rins, ela está muito ligada com esses sistemas. Ela é muito silenciosa,
porque ela não produz os sintomas, né? Por muitos anos a pessoa ela pode ser hipertensa e nem saber. E ela é definida quando ocorre a pressão arterial igual ou maior a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Os sinais e sintomas são enxaquecas matinais, fadiga fácil, o paciente ele começa a se cansar mais rápido, ele tem dificuldade, né, para respirar, ele sente dor também, crise anginosa, vertigem e escurecimento da visão. Alguns pacientes também sentem dor atrás da nuca, tá? O tratamento, né, como eu havia dito, a maioria dos tratamentos dessas doenças, eles devem ser controle de peso, porque a pressão arterial, ela não tem cura, mas ela pode ser tratada, né, para que a gente possa impedir maiores complicações. Como ela é assintomática, os médicos eles procuram evitar tratamentos que provoquem alteração no estilo de vida do paciente. E como que a gente pode estar fazendo o diagnóstico, né, do paciente para saber se ele é ou não hipertenso? Eu até falei, acho que no laboratório para vocês, que o paciente ele pode estar fazendo o acompanhamento da curva pressórica. O que seria isso? Ele tem que ir ao médico, né, verificar a pressão. A gente tem que ter todos aqueles cuidados, pedir para o paciente ficar pelo menos 5 minutos em repouso, perguntar se ele ingeriu café, praticou atividade física para poder medir a pressão dele. E a gente faz esse acompanhamento no paciente por no mínimo 3 dias consecutivos. E aí a gente faz esse acompanhamento nele, verificando a pressão dele 3 vezes ao dia, né? Em horários, manhã, tarde e noite, para poder verificar se ele é ou não hipertenso. Porque não é. Às vezes você vai verificar a sua pressão e aí dá 140 por 90, mas isso não quer dizer que você é hipertenso. Por isso que é importante fazer a curva pressórica. E ainda assim, se você não conseguir diagnosticar, nós temos outros exames, como o Holter. O Holter a gente vai estudar daqui a pouquinho. Ele é um exame que o médico coloca um aparelho, né, no paciente, coloca com eletrodos, e aí o paciente ele fica 24 horas, aquele aparelho monitora por 24 horas a pressão, né, os impulsos do coração. Aí são esses dois tipos de diagnósticos que a gente pode ter para identificar se o paciente é ou não hipertenso, tá? Então, o paciente ele tem que controlar o peso. A dieta do paciente ela também tem que ser restrita, tanto com sal, né? A gente sabe que uma pessoa com pressão alta, ela tem que evitar consumir sal. E ela também tem que ser baixa em gordura, né? Hipolipídica, que é baixo gordura, né? Baixo colesterol. E hipossódica, né? Baixo sal. A prática de atividade física, ela também é recomendada. Enfim, as mudanças no estilo de vida do paciente. Os medicamentos, eles são utilizados caso o paciente ele não consiga controlar a pressão somente com dieta, prática de atividade física, tá bom? Aí o medicamento, ele vai ser o médico que vai prescrever, conforme cada caso. Porque nós temos uma ampla lista de medicamentos para pressão, tá bom? Os cuidados que nós devemos ter com esses pacientes são proporcionar um ambiente tranquilo para favorecer repouso e relaxamento, verificar os sinais vitrais, principalmente a pressão arterial, né? Observar os efeitos dos medicamentos. Os hipotensores, eles podem levar o paciente a... Como é que é o nome? Eles podem levar o paciente a pressão a cair rapidamente, tá? A hipotensão e os diuréticos, eles podem... a hiponatremia, baixar rápido os níveis de hiponatremia de sódio do paciente. Ele pode causar náuseas, pode causar vômitos e dor abdominal. Então, nós temos que ficar atentos aos efeitos adversos desses medicamentos para que nós possamos intervir. Eles podem causar hipotonia muscular, câimbras, sonolências e até alterar o ritmo do coração. Nós temos que orientar sempre o paciente
quanto à dieta dele, né, que ela tem que ser baixa em sal. E nós temos que orientar ele a praticar atividade física, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os principais exames do sistema cardíaco, a angiografia. A angiografia, ela é um exame de contraste. É uma técnica, né, onde é injetado um líquido dentro do sistema vascular para delinear o coração e os vasos sanguíneos, para ver quais são, como que tá as veias, como que tá os vasos, se tem algum vaso obstruído, se tem estreitamento. Então, essa é a angiografia. O Holter é aquele aparelhozinho que eu falei para vocês, né? Que ele serve tanto para identificar a hipertensão arterial. Ele é a representação gráfica, né? Elétrica cardíaca feito com esse aparelhozinho. O paciente vai colocar aqui o manguito e aí ele vai ficar com esse aparelhozinho conectado aos eletrodos por 24 horas. O indivíduo ele vai poder executar as atividades normais e o aparelho ele vai registrar toda a atividade cardíaca. Esse aqui é o eletrocardiograma de esforço. O paciente ele vai fazer exercícios numa esteira ou esse aparelho ele é semelhante a uma esteira ou uma bicicleta. E a gente vai avaliar o eletrocardiograma dele, né? Vai ver se tem isquemia miocárdica, vai avaliar a capacidade e o desempenho físico. A arteriografia, ela é a radiografia da artéria após a administração da substância radiopaca. É recomendada fazer com anestesia geral. Ela também depende da localização. Tem vários tipos de arteriografia. Tem a arteriografia femoral, que é ejetado o contraste na artéria femoral, né? Obtendo a radiografia dos membros inferiores. E nós temos a arteriografia subclávia. É injetado o contraste na artéria subclávia e vai visualizar as artérias dos membros superiores. Esse exame é para isso. Aqui eu coloquei para vocês alguns termos técnicos que falam sobre o sistema circulatório, né? Normocardia, que são os batimentos normais, bradicardia, que são os batimentos cardíacos abaixo do normal. E aí vocês vão dar uma olhadinha no final, tá bom? Tem vários aqui. Agora vamos fazer um exercíciozinho para todo mundo participar da aula. Quem tiver dúvida, vamos lá. Número 1, quero que vocês participem, tá? Quando nós nos deparamos com o infarto do miocárdio, nós estamos frente a uma situação em que, letra A, há a ausência da irrigação sanguínea que leva nutrientes e oxigênio ao coração. Letra B, geralmente está ligada aos ateromas. Letra C, ocorre necrose de uma parte dos músculos cardíacos. Ou letra D, todas as respostas estão corretas? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui no chat quem tá respondendo. A, D. Vamos lá. Todo mundo participando, tá, pessoal? Então, gente, eu falei para vocês que quando ocorre infarto agudo do miocárdio, há uma ausência, né, da irrigação sanguínea que leva nutrientes e oxigênio para o coração, né? Por que que há essa ausência? Por conta das placas de ateromas, da aterosclerose. Lembra que eu falei que uma doença ela leva a outra?
né? A aterosclerose, ela envolve o infarto sim. Por quê? Porque o infarto ele é silencioso. Então, ela também está ligada aos ateromas, as placas de ateromas que se formam no interior dos vasos. E também ocorre uma necrose da parte do músculo cardíaco, do miocárdio, né? E essa necrose, ela depende da artéria que foi obstruída, do vaso que foi obstruído. Então, todas as alternativas estão corretas, tá bom? Vamos para mais um. Isso aqui é bem tranquilinho. Existem os fatores pré-disponentes das doenças cardiovasculares. Quais seriam as principais atitudes para diminuir o risco desse tipo de enfermidade? Essa aqui é para não errar. Podem responder. Quais são, pessoal? Isso, exercício, atividade física. Muito bom. Uhum, isso mesmo. Basicamente seria a mudança no estilo de vida, né? Isso mesmo, tudo isso está correto. A prática de atividade física, alimentação baixa em gordura, baixa em sal, né? A mudança real nos hábitos de vidas. O estresse também, a gente sabe que os estresses eles acarretam, né, problemas cardíacos, aumenta a pressão, pode desencadear até mesmo um infarto, enfim. Então, são sim essas respostas estão todas corretas, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre os nossos assuntos comentados hoje? Aterosclerose, sobre o IAN, angina de peito, hipertensão arterial, vocês ficaram com alguma dúvida? Não? Então, qualquer coisa, vocês deem uma revisada na apostila, tem bastante coisa, e no slide também. Eu vou disponibilizar o slide agora, no final da aula, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar me mandando mensagem. Quando a pessoa sente dor nas costas e no peito. Não entendi muito bem, Tatiana. Sim. Ah, tá. Tá falando da resposta, né? Esses são é um fator também pré-existente, quase não sai. A, as doenças cardiovasculares, né? Nós também podemos relacionar a dor à angina, né? A angina de peito, propriamente dita, né? Que é a estável e a instável. A estável é a dor que dura em média 5 minutinhos e ela passa com o repouso, né? E a instável é o infarto do miocárdio. Uma dor que ultrapassa esses 20 minutinhos. Pode sim. Pode ser um infarto quando ela ultrapassa 20 minutos, como eu falei para vocês, e ela não passa com repouso. Aí pode ser que o paciente esteja infartando, tá bom? Se for uma dor que o paciente, que quando o paciente repousa, não ultrapassa 5 minutinhos, ela passa, ela é só angina, angina de peito, angina estável. Quando ela é uma dor que ultrapassa 20 minutos, que não passa com repouso, aí sim a gente suspeita de infarto. De nada, viu? Então, pessoal, tudo ok?
Obrigada, tá, pela participação de todo mundo. Eu vou mandar o material. Beijo, boa noite, fiquem com Deus.